Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Livro. Hoje estamos indo para o terceiro episódio do Cérebro da Criança e eu quero saber se você já percebeu como muitas vezes a gente chama de drama em uma criança aquilo que a ciência já explicou que não se trata de drama, que simplesmente é desespero emocional. E você também já parou para pensar que em alguns momentos quem está reagindo com menos maturidade não é a criança? Na relação entre uma criança e o adulto, muitas vezes quem age com menos maturidade é o adulto. O adulto que não conseguiu ainda lidar com as suas próprias emoções. Gente, antes de qualquer coisa, eu quero saber se você já se inscreveu aqui nesse canal, se você já ativou as notificações e se você já deu o seu like para ajudar esse canal a crescer. Afinal, a gente está trazendo conteúdo para crescimento humano. Então vamos lá. Eu quero entrar num ponto que é bastante, como eu vou dizer, a gente talvez vai tratar alguns assuntos que não sejam tão confortáveis no episódio de hoje, mas entenda que eles são para o seu crescimento. Esse é o objetivo. E não para te provocar ou para apontar dedos. O autor desse livro, os autores, né? São dois autores, a Tina e o Daniel, eles não têm o propósito de apontar dedo, e sim de fazer a gente refletir. Deixa eu começar esse episódio com uma cena que todo pai e mãe já viveu. Você está indo fazer por exemplo, uma coisa absolutamente normal na sua vida junto com seus filhos, ou com seu filho, ou com alguma criança que você esteja aí contribuindo para o crescimento. Por exemplo, entrar numa escola nova, ou ir para uma festinha infantil, voltar para a piscina depois de um certo tempo e de repente a criança trava, meio que ela empaca no meio do caminho ali, né? A gente fala assim, e ela fala assim: "Eu não vou, eu não quero ir". E ela começa a chorar, ela fica irritada, ela cria resistência, ela muda completamente o comportamento dela. Parece que, inclusive, está exagerando. A gente tem essa sensação clara de que é exagero. Vocês se lembram de alguma cena parecida com essa? É muito mais fácil para a gente concluir da seguinte forma: isso é drama. Tá fazendo drama, né? E aí, gente, muitas vezes a gente esquece, ou talvez a gente não saiba mesmo, que não se trata de drama. A gente está falando de memória. E é isso que esses dois autores, especialistas no cérebro infantil, vão trazer para a gente. Nós estamos falando nesse momento de memória. E essa é a primeira virada de chave que esse capítulo vai trazer para a gente. Memória não é só lembrar de alguma coisa, não é lembrar de um fato simplesmente. Memória se trata de piloto automático que o corpo do ser humano ativa. Não só da criança, como do adulto também. A gente vai falar a respeito disso. Mesmo sem saber explicar por que o nosso corpo, ele muitas vezes vai ativar algumas memórias. Ele não traz explicações, mas ele ativa. Então, nesse momento, o que a gente precisa, em primeiro lugar, tentar entender é que essa criança não está tentando nos desafiar. Não é esse o objetivo dela. Ela simplesmente está tentando sobreviver a uma sensação que o cérebro dela registrou lá no passado. De alguma coisa que o cérebro registrou e ela nem sabe disso, ela não está fazendo isso de propósito. Se a gente não entende isso, qual que é a nossa tendência? Combater esse comportamento da criança ao invés de ajudar, porque na verdade o corpinho dela, o corpo dessa criança está pedindo ajuda. É uma experiência emocional que existe por trás dessa reação. Então deixa eu derrubar dois mitos que são bem comuns que a gente carrega na nossa vida adulta sem perceber, porque a sociedade de uma maneira geral também carrega esses mitos. Então eu vou falar agora a respeito desses dois mitos. O primeiro deles é que a memória é um arquivo, tipo uma pasta organizada na cabeça das pessoas, e que a gente vai lá, abre esse arquivo, puxa uma lembrança certinha no ponto onde ela está, né? No momento que a gente bem quer, no momento que a gente deseja, a gente consegue puxar esse arquivo. Isso é um mito, gente. Na vida real, as coisas não funcionam dessa forma. A memória se comporta muito mais como um sistema de associações. É isso que esse livro aqui, que a gente está falando hoje, vai trazer pra gente. Toda hora eu mostro a capa do livro, porque tem gente que pode ter entrado depois que nós iniciamos esse episódio. Então, por exemplo, uma música pode puxar uma memória. Um cheiro pode puxar uma sensação. Uma sensação pode puxar uma ideia. E de repente você está reagindo no presente a alguma coisa que aconteceu lá no seu passado. Isso não acontece com a gente, como adultos? Esse exemplo é bem do nosso cotidiano, né? Bem do nosso dia a dia. E aí você sente, por exemplo, um cheiro de um perfume e sem entender, dá uma saudade, um aperto, você remete a alguma coisa que nem sempre você sabe o que é. Às vezes você se lembra, né? Aquele cheiro te lembra alguém, mas nem sempre vai te lembrar uma pessoa, mas vai te lembrar algo que vai te trazer aquele aperto no seu coração, né? O seu corpo, ele tá entendendo o que tá acontecendo, ele tá reagindo.
Com a criança funciona igual. Às vezes ela entra num lugar e o corpo dela já vai dizer perigo, mesmo que não exista perigo nenhum ali. Mas o segundo mito é que a memória, ela faz cópias de imagens, fotocópias. É como se fosse mais ou menos assim: eu gravei o que aconteceu e depois eu vou reproduzir isso igualzinho. A gente tem essa, a gente carrega esse mito, mas também não é desse jeito que as coisas acontecem. A memória ela é viva, gente. Ela muda, ela reorganiza, ela mistura situações, acontecimentos, detalhes, emoções. E às vezes você vai lembrar mais do sentimento do que do fato em si. Entendem? A gente acaba não se lembrando do fato, mas a gente tem a tendência de se lembrar daquele sentimento. Então, guarda isso com você. Memória não é uma câmera, ao contrário do que muitas pessoas acreditam. A memória é só parte do cérebro tentando fazer sentido em alguma coisa na sua vida. E aí que vai entrar uma distinção que vale ouro nesse trecho, nesse episódio que eu estou trazendo aqui para vocês, que une alguns capítulos, né? Existem memórias importantes e que você. Vamos chamar até de outro nome, porque vai ser mais fácil explicar com as palavras do livro. Existem memórias implícitas e memórias que são explícitas. A explícita é aquela que a gente consegue contar. Foi assim, aconteceu dessa forma, foi naquele dia, foi no horário tal, a gente tem detalhes para contar. A memória implícita é aquela que a gente não lembra, gente, da história inteira, mas ela vive em forma de reação dentro da gente, no nosso corpo. E é exatamente aqui onde muitos pais, não sabendo de tudo isso, eles vão confundir as coisas, eles se perdem. Porque a criança não vai chegar para você, que é um adulto, falando de maneira totalmente literal, como está no livro. Mãe, eu tô tendo uma resposta implícita baseada em uma associação neural do meu passado. Você já viu uma criança falando isso? Não, né? Porque não vai acontecer. A criança não vai saber se expressar. O que vai acontecer é que ela vai gritar, ela vai resistir, ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar arisca, ela vai ficar agressiva, ela vai se fechar, ela vai se transformar numa pessoa irônica naquele momento. Ela vai se transformar no que a gente chama de uma criança difícil. Olha isso. Olha como clareia, como esclarece tantas coisas na cabeça nesse momento. É aquele momento exato que você diz: essa é uma criança difícil. Você está sendo difícil, menino. Você está sendo difícil, menina. E o adulto cansado interpreta como falta de respeito, gente. Quando às vezes é só o corpo de uma criança tentando dizer: eu não gostei disso antes no passado. Isso me dá medo. Ou isso me lembra algo ruim. E você nem sempre vai conseguir conectar todos os pontos. Você não vai entender o que aquele novo ambiente está lembrando, está fazendo aquela criança se lembrar. Não, não vai acontecer isso. Não tenta desvendar tudo. O livro explica de um jeito muito simples que quando algo acontece, neurônios disparam. E quando certas coisas acontecem juntas com frequência, uma sensação, um lugar, uma emoção, esses neurônios, eles criam conexões, ligações. Então, uma nova experiência pode puxar uma rede inteira, completa de sensações antigas dentro desse ser humano que é essa criança. Assim como também acontece com a gente. E olha, gente, olha como isso aparece no nosso dia a dia. Uma criança pode se transformar impossível sempre que chega perto da hora de dormir. Sabe aquela criança que fica difícil de lidar perto da hora de dormir? E aí o adulto vai pensar assim: mais uma vez fazendo manha de novo. Tá difícil, hein? Mas pode ser que em algum momento ela aprendeu a associar, vamos pensar juntos, ela aprendeu a associar o escuro, o silêncio, ao fato de ficar sozinha, com o medo. Isso é muito comum nas crianças. E aí o corpo, ele liga um alarme. É mais ou menos assim que as coisas acontecem. Ela não vai saber explicar para você. Mãe, pai, tá acontecendo isso. Ela simplesmente reage. Ou então toda vez que você fala, vamos sair, a criança começa a implicar com tudo, com todos os detalhes. Se torna uma criança birrenta, fica controladora, começa a dar trabalho à beça antes de sair de casa, né? E aí você pensa, tão pequena e já querendo se impor. Ela quer mandar em tudo. Ela quer definir o jeito de fazer as coisas aqui em casa. Eu não posso deixar isso acontecer. Aí já começa a ativar em você as suas reações, né? Mas pode ser que essa criança só esteja associando o sair com um lugar onde ela se sentiu envergonhada, rejeitada, perdida por alguma razão.
e que essa memória implícita esteja fazendo com que o corpo tente evitar essa repetição de algo que não foi tão bom recentemente na vida dela ou até há mais tempo. Pode ser que somente um detalhe esteja causando tudo isso. Fez o corpo reagir daquela forma. É por isso, gente, que tem crianças que parecem exageradas demais. E isso tudo, esses autores trazem as explicações nesse livro, colocando o cérebro como sendo o maior centro de estudo dessa obra. Não é exagero, é alerta. Ele faz o convite para que a gente passe a interpretar como um alerta aquilo que a gente interpretava como exagero. E aí também vai vir um outro ponto central de um desses capítulos. Quando a memória fica só no modo implícito, ela vira um tipo de controle remoto, que aperta os botões na criança e ela nem vai entender por quê. Muito menos você, se você não estudar. Mas não é o que você está fazendo aqui. Agora você está fazendo o contrário. Você está estudando, mergulhando nesse conteúdo riquíssimo para aprender. O livro, gente, ele usa uma imagem que eu acho perfeita em um determinado momento. Ele fala sobre as borboletas no estômago. Vocês já ouviram falar sobre borboletas no estômago? Sabe quando dá aquele frio na barriga? A criança, ela pode não dizer assim, eu tô com medo. Ela pode não conseguir dizer isso. Mas o corpo dela grita isso de outras formas. E a gente tem essa inteligência, esse desenvolvimento, essa habilidade para a gente perceber isso. É sobre isso que a gente está falando aqui agora. A gente entra nesse trecho, numa história, onde a criança, por exemplo, não quer fazer aula de natação. Os pais, eles insistem, explicam, argumentam, mas não adianta. Nada acontece, a gente não consegue mudar o comportamento daquela criança. Até que em um certo momento, esses pais, no livro, eles vão perceber que a criança não está sendo teimosa. Ela só está reagindo a alguma coisa que o corpo dela se lembra naquele momento. E aí é que vem uma parte muito poderosa. Em vez de bater de frente com o comportamento desse pequeno, dessa criança, a gente deve começar a procurar a origem. É valiosíssima essa dica. Procurar a origem daquele comportamento, tentar entender por que aquilo está acontecendo. Eles conversam, eles fazem perguntas, eles ajudam a criança a dar linguagem para o que está dentro. Os pais fazem isso, gente. Nós fazemos isso como pais, como educadores, como adultos. A gente tem conversado com os nossos filhos, feito perguntas para tentar entender essa emoção. Porque quando a gente tenta transformar uma sensação solta em história, a gente com certeza começa a integrar a memória dos nossos pequenos. E integração aqui é exatamente isso, é juntar o que o corpo sente com o que a mente está entendendo. É juntar as duas coisas. Lembra do episódio passado que nós falamos muito sobre integração do cérebro infantil? Se você não assistiu, assiste porque está gravado aqui, foi maravilhoso esse episódio. É sair daquele modo de reação que a gente tem e passar a atuar mais ativamente na tentativa de entender o que está acontecendo. O livro vai trazer alguns caminhos muito práticos. O primeiro deles é: não trate uma reação de uma criança como uma frescura. Trate como uma pista, como uma dica, como um alerta de uma emoção que está acontecendo ali dentro dela naquele momento. Olha que preciosa essa dica, né? Depois, gente, ajuda essa criança a nomear o que pode estar acontecendo dentro dela. Lembra da dica que ele deu lá no episódio passado? Dar nome à emoção. Ajude essa criança a dar nome à emoção que ela está sentindo. E só então você vai conectar, só depois de ter feito isso, você vai conectar a história. Você vai dizer: isso te lembra alguma coisa? Teve alguma vez que você se sentiu dessa forma antes? Conta pra mim melhor o que você está sentindo. Você está pensando em alguma coisa quando você chora? Sabe? Essa reação que você está tendo te faz lembrar o quê? Conta pra mim, conta pro papai, conta pra mamãe. Se aproxima, olha no olho. Olha como ele ensina pra gente como a gente deve conduzir esse tipo de situação, né? É como é rico todo esse conteúdo. E por fim, gente, ensina o cérebro a voltar pro presente. Depois que você tentou identificar o que aconteceu, você vai falar para essa criança: independente do que aconteceu antes, agora vai ser diferente. Você está desassociando, você está desconectando algo que ela se lembrou, algo que aquele ambiente remeteu, fez ela viajar lá para o passado, você está desconectando uma coisa da outra.
É traduzir todo esse cenário de uma maneira muito simples e muito clara, junto com essa criança, ajudá-la nesse processo. Imagina que você entra num elevador, você é adulto, e você sente um aperto no seu peito. E aí você não lembra de nada específico naquele momento, mas o seu corpo, você sentiu aquele aperto. Você vai sentir que não tá legal. E aí você pensa, gente, que bobagem isso. Só que aquilo te fez ficar refletindo por um tempo. Depois que você saiu do elevador, já entrou no seu carro, já foi pro lugar onde você queria ir, você vai pensar, caramba, agora que eu lembrei que eu fiquei preso no elevador quando eu era criança. Aí você percebe que quando você entende, o medo, ele vai perder parte do controle, mas muitas vezes o seu corpo entendeu antes da sua mente entender, que foi esse exemplo do elevador. Com a criança, a gente faz esse caminho por ela. Esse pensamento que eu acabei de dizer aqui, que o adulto fez do elevador até chegar no carro e que depois ele se lembrou, a gente precisa ajudar a criança a fazer, porque ela não consegue fazer sozinha. Ela não tem maturidade para fazer isso sozinha ainda. Lembra que a gente falou muito sobre isso no episódio passado? É muito importante a gente se lembrar desse ponto, gente. Que é nosso papel ajudar a criança a desenvolver toda essa trajetória sozinha. E aí esse livro vai trazer uma frase que eu amo. Você pode literalmente ensinar a criança a conversar com o cérebro dela mesma. Mais ou menos assim, cérebro, obrigado ou obrigada, né, por tentar me proteger nesse momento. Eu sei que você está lembrando de algo ruim e por isso que eu estou sentindo esse medo. Mas agora eu já sei conversar com você e eu passei a me sentir mais seguro. Tem gente que deve ouvir isso aqui e pensar, gente, que papo de maluco é esse? Não é, gente. A gente está falando de ciência, de neurociência, de neurologia. Isso é muito forte porque não é mágica, é educação emocional aplicada. Vocês que estão aqui assistindo até agora estão de parabéns porque são adultos tentando se aprofundar no universo infantil da maneira mais inteligente possível. É um adulto ensinando uma criança a entender a maré do próprio corpo, a entrar num nível de consciência que essa criança precisa desenvolver. E aí vem um alerta muito importante que o livro também deixa muito claro pra gente. Tudo isso não vai ser solução milagrosa. Isso tudo que ele está ensinando, essas dicas, elas não vão ser soluções milagrosas. É um trabalho de construção contínua ao longo de toda a vida. Você e os seus pequenos, os seus filhos, os seus adolescentes. Tem memórias implícitas que são leves e que são do nosso cotidiano. Já vão ter outras memórias implícitas, gente, que são pesadas, traumáticas, repetidas, assustadoras. E aí sim, esses exercícios do dia a dia que eles estão trazendo aqui no livro não vão ser suficientes. Pode ser necessário um apoio profissional especializado, de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra. Isso tudo não é motivo de vergonha. É motivo de você se orgulhar de você estar cuidando de um outro ser humano. Independente da maneira que você precise, de quais ferramentas você vai precisar para cuidar. No cotidiano, a maioria das famílias, gente, o que o capítulo traz pra gente aqui é que a maioria das famílias no cotidiano elas vão para a linha da bronca, de dar a bronca. E as crianças, na maior parte das vezes, elas não vão precisar da bronca. A bronca ela é dispensável, ela é desnecessária. A criança precisa de alguém que ajude a montar o quebra-cabeça que está dentro da cabecinha dela, o quebra-cabeça daquilo que ela está sentindo. Porque quando a memória fica desintegrada, ela vai aparecer em forma de reação e que não combina muitas vezes com aquela situação. Ela vai aparecer em forma de medo, que parece fazer sentido para um pai que é ignorante no sentido de compreender tudo isso que a gente está explicando aqui. Então, esse pai ele vai achar que aquele medo faz sentido. Ah, é só uma criança sentindo medo. Ele vai achar que aquela irritação é só um momento explosivo da criança, de rigidez, de desordem na cabeça dela. Mas o papel do adulto é ajudar a criança a sair desse lugar tão cheio de tumulto, né? de confusão e voltar para o seu eixo, voltar para o seu centro. Eu quero fechar a primeira parte desse episódio aqui com uma pergunta bem direta para você se observar. Quantas vezes você já tentou corrigir o comportamento de uma criança, seja seu filho, seu sobrinho, seu neto? Mas quantas vezes você já tentou corrigir sem considerar que pode ter uma memória por trás? Porque o principal ponto desse episódio de hoje é a gente falar desse lance da memória. Quantas vezes você já interpretou resistência como desafio? Quando talvez, gente, fosse medo, simplesmente medo que essa criança estava sentindo. Agora a gente vai entrar num ponto muito profundo que esse livro traz pra gente.
Então prestem atenção. Vocês estão gostando? Dê o seu like aí, o seu joinha aqui pra mim, pra ajudar esse canal a crescer. Se você acha que esse conteúdo tem valor pra mais pessoas, pra outras pessoas, dê o seu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações, não se esqueça de fazer isso. Até aqui a gente falou muito sobre integrar o cérebro da criança, pessoal. Mas agora o convite ele muda um pouco de direção, porque não dá pra falar de integração do cérebro de uma criança se o nosso próprio cérebro está completamente fragmentado, não está integrado. Esse capítulo, ele traz uma pergunta que, como que eu vou dizer para vocês? Que talvez seja até um pouco desconfortável. Será que você está preparado para ouvir uma pergunta desconfortável? Se quiser, até anota aí essa pergunta, porque é legal depois você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, né? Repassar um pouco do que você aprendeu. Olha qual é a pergunta. Você está reagindo ao seu filho ou você está reagindo ao seu passado? Pergunta forte, né? Muitas das nossas reações não nascem de situações presentes. Elas nascem de memórias implícitas. De novo, nós estamos falando de ciência, gente, de neurologia. Memórias que não vêm como lembranças claras. Você não vai saber que aquilo é uma memória, mas ela está ali, é uma memória. Por isso que é implícita. Ela vem como sensação, em formato de sensação. Um choro que vai irritar além do normal. Um choro de uma criança que te irrita além do normal. Você já viveu isso? Uma criança que te desobedece e que isso vai ativar uma reação desproporcional em você, adulto. Um não de uma criança que soa como uma afronta pessoal, é como se aquela criança estivesse tentando diminuir o seu poder, ter mais poder do que você. Mas na verdade está em você, é um ponto que precisa ser trabalhado em você. Às vezes o que está doendo não é o comportamento dela, gente. É algo antigo que foi tocado lá dentro de você. O livro mostra com muita delicadeza, gente. Memórias implícitas não são examinadas, não são estudadas, a gente não analisa, elas não são analisadas. Memórias implícitas não são analisadas. Olha que ensino esse. Elas simplesmente disparam reações o tempo todo, no seu dia a dia. E é aí que mora o grande risco, porque quando o adulto reage sem consciência, ele transforma o presente do filho, o momento presente do filho, em uma grande oportunidade para resolver conflitos do seu próprio passado. Incrível, né? Incrível, digno da gente assistir de novo, volta e assiste, escuta novamente, porque a gente está tocando num ponto aqui que pode ser uma ferida, mas ele é um ponto necessário. Ele é um ponto para ser trabalhado em você, que é o adulto. Nós estávamos falando do cérebro da criança, do cérebro da criança, do cérebro da criança, e agora a gente está falando de você, que é o adulto. A proposta aqui é integrar, trazer essas memórias implícitas para o campo da consciência. Perguntar o que está acontecendo aqui, nesse exato momento, agora. Será que é sobre meu filho mesmo ou é sobre mim? Ou é sobre algo que eu vivi e não sobre isso que está acontecendo aqui agora? Essa, gente, é uma das maiores demonstrações de maturidade emocional que um adulto pode ter. Você está agora, nesse exato momento, elevando em alguns pontos o seu nível de maturidade emocional, seu nível de consciência, só de ouvir esse conteúdo. E não é sobre ser o pai perfeito, não é sobre isso que a gente está falando. É sobre ser um pai consciente, uma mãe consciente, um adulto consciente, um avô, uma avó, uma avó, um tio, uma tia, não importa qual é a sua posição diante da criança. Depois desse capítulo ele vai se aprofundar num outro ponto que é a visão mental, a capacidade de perceber que a mente tem estados. Que sentir algo não significa ser aquilo. Sentir é diferente de ser. Existe uma enorme diferença entre a frase estou com raiva, prestem atenção e anotem isso também. Existe uma enorme diferença entre dizer eu estou com raiva e eu sou uma pessoa raivosa. Essas duas frases têm uma distância enorme entre elas. Quando a criança aprende essa diferença, quando a criança aprende a distinguir essas duas frases, ela deixa de se definir pelo estado emocional do momento, estado emocional momentâneo. E isso é completamente libertador. Porque as emoções passam, pessoal. As emoções, elas vão embora. Elas chegam, ficam durante um tempo e vão embora. Os estados passam.
Mas a identidade desse ser humano vai ficar, ela precisa ficar. E você, como adulto, tendo essa consciência, olha o quanto você pode contribuir para o desenvolvimento emocional de uma criança. Olha quanto todas essas informações são valiosas. Se a criança começa a acreditar que ela é difícil, eu sou ruim, eu sou problemática, ela começa a organizar o comportamento dela em torno de todas essas verdades que foram criadas, dessa identidade que ela está criando, que ela está desenvolvendo com base em frases que estão sendo desenvolvidas ali. Mas se ela entende que ao invés de eu sou, eu estou frustrado, eu estou triste, troque o eu sou por eu estou. Ela aprende que aquilo é um estado, é algo passageiro, não é uma definição permanente sobre quem ela é. Deu para entender essa diferença? Tá claro? Esse ponto ficou claro para vocês? Bom demais, né, gente? Bom demais a gente aprender, muitas coisas eu sei que muitos de vocês já sabem, mas é bom demais a gente ouvir de novo e reafirmar determinados conceitos, porque quando a gente para fazer isso aqui que a gente está fazendo, para a gente estudar, para a gente se aprofundar, a gente avança. Ele traz também o modelo da roda da consciência nesse livro. Quem quiser comprar o livro, se aprofundar, vai aprender sobre esse modelo. O livro ajuda a explicar sobre isso. No centro dessa roda está o seu eu, ou o eu da criança. Consciente, aberto, capaz de escolher onde dedicar a atenção, onde colocar a sua atenção. E ao redor desse círculo, né, ele coloca as experiências, as sensações do corpo, as lembranças, os pensamentos, as emoções. Então ele traz alguns desenhos aí, alguns mapas no livro que ajudam a gente a entender um pouco melhor. Tudo que está no centro, né, se trata da sua identidade, tudo que está ao redor, pensamentos, emoções, percepções. O problema não é sentir, gente. O problema é ficar preso em um ponto único desse aro, desse desenho que ele fala, né? Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada, pode ser que na internet também tenha, caso você não tenha comprado o livro, mas quem quiser comprar o livro, você vai poder fazer essa análise com base nesse mapa que ele traz pra gente. Quando a criança fica presa em algum ponto desse aro, ou seja, o medo é um desses pontos, ou fica presa na frustração, ou fica presa na vergonha, o mundo inteiro dela, o mundo da criança, começa a parecer que é aquilo. O mundo é um mundo de medo, o mundo é um mundo de frustrações. Então, imagina, por exemplo, uma criança que tirou uma nota muito baixa na escola. Uma criança que tirou uma nota muito baixa na escola. Naquele momento, ela não está só chateada. Se ela fica presa na vergonha, a cabeça dela vai começar a... Como é que eu vou dizer pra vocês? Porque quando uma criança tira uma nota muito baixa, ela sente vergonha, né? Mas se ela ficar presa naquela vergonha, a cabeça dela vai começar a dizer coisas mais ou menos assim: nossa, eu sou burra. Sou menos inteligente que as outras crianças, né? Todo mundo é melhor do que eu. A professora acha que eu sou incapaz porque eu tirei essa nota. E ela começa a se deprimir, ela vai começar a repetir frases para ela mesma. O mundo inteiro passa a ser filtrado por aquela vergonha que ela está sentindo. O colega que ri perto dela, tá rindo dela. O comentário neutro que uma pessoa faz, que não tem nada a ver com ela, virou uma crítica direta a ela. Ela começa a entender que tudo que está acontecendo em torno dela tem conexão com aquilo que ela sente. Ela não enxerga que foi só uma prova, foi só um dia específico que não foi muito bom. Ela acaba enxergando que a própria identidade dela inteira está marcada por aquele acontecimento. Faz sentido isso na cabeça de vocês? Remete vocês a alguém que vocês conheçam? Porque existem muitas pessoas que vivem cenários assim, né? Quem sabe você pode ajudar alguém. Pensa no medo, por exemplo. Uma criança que ouviu os pais discutindo a noite inteira. Não conseguiu dormir porque os pais estavam brigando no quarto ao lado. Ela vai sentir medo naquele momento. Se ela ficar presa só no medo, qualquer mudança pequena vai virar uma ameaça. O pai demorou a chegar em casa depois do jantar, por exemplo. Algo muito ruim deve ter acontecido. Ele deve ter brigado com a mamãe de novo. A mãe tá ficando em silêncio demais em casa. Essa criança também vai associar as coisas e ela vai pensar coisas do tipo: meus pais estão pensando em se separar, deve ser isso, por isso que ela tá tão calada, por isso que ela não tá falando com ele. O mundo dela começa a se tornar mais instável, mais perigoso, mais imprevisível, mesmo que objetivamente nada de tão grave esteja acontecendo naquele momento. Ela ficou presa naquela memória do medo que ela sentiu da noite em que os pais brigaram durante a madrugada. Lembra? Então, gente, tudo isso eu acredito que ajude a gente, esses exemplos, a conectar com situações do nosso dia a dia.
Uma criança que quer brincar mais, por alguns minutos mais, e você foi lá e interrompeu a brincadeira, mas já é hora de ir embora do parque, se ela ficar presa na frustração que aquele momento causou nela, tudo vai parecer injusto, ela se torna uma criança revoltada, ela vai usar frases como você nunca deixa eu fazer as coisas, nada dá certo na minha vida, nada dá certo pra mim, você só estraga tudo que eu quero fazer de bom, não é assim? E não é sobre o parque. É porque na cabeça dela, o mundo inteiro vira um lugar que tira, que frustra, que impede ela fazer as coisas na vida. Ela associou. Quando a emoção ocupa todo esse aro que ele traz no livro, que é o desenho que ele traz, que fica em volta do eu, né? O eu no centro e em volta as emoções. Mas quando a gente fica estagnado ali em um desses pontos que está fora do eu, fora da consciência, a gente perde partes de nós mesmos. As crianças acontece o mesmo com elas. A memória que antes, vamos dizer assim, de que já conseguiu antes, a confiança de que aquilo vai passar, a percepção de que os pais continuam firmes, seguros. É exatamente por isso que é importante a gente compreender que nós temos que ajudar essa criança a integrar as partes do cérebro o tempo inteiro, no dia a dia. Por isso que tudo isso é tão importante. Não é um trabalho único que você vai fazer agora e daqui um ano você precisa fazer de novo. É toda hora, é todo dia. São nas situações do dia a dia. Quando a criança aprende a voltar para o eixo sozinha, ela vai começar a perceber: eu estou com medo. Mas não é tudo medo. Eu estou frustrada, mas isso não define o meu dia inteiro. Eu estou com vergonha, mas isso não define quem eu sou. Consegue entender a diferença? Quando seu filho já estiver conseguindo agir dessa forma, isso significa que você tem feito um bom trabalho e você está tendo resultados. Isso muda completamente a forma como ele enxerga o mundo ao redor dele. Vai mudar completamente. E você está ajudando um ser humano que ainda é pequeno, que ainda é uma criança, a crescer, a se desenvolver com uma força emocional muito grande. Então, gente, integrar é ampliar e ensinar que ela pode olhar para outras partes da experiência, não somente para uma única parte. Isso é integrar. Que ela não é apenas aquela emoção única daquele momento. Aquilo não define a criança. Os pais podem verbalizar isso. Essa emoção não te define. Você não é essa tristeza que você está sentindo. Você é muito mais do que isso. Vamos lembrar dos momentos alegres, vamos pensar em tudo que tem acontecido na sua vida, e aí você vai trazendo outras questões, mas de uma maneira muito lúdica, de uma maneira leve. Não na base da bronca, do autoritarismo, da rigidez excessiva, do poder. É desnecessário. Lembra que a gente falou? A diferença entre eu sou e eu estou é algo muito legal de você ensinar para o seu filho. Quando uma criança pensa eu sou burro, ela pode estar confundindo um desempenho dela com a identidade que ela tem. Quando ela aprende a dizer eu estou com dificuldades, ao invés de dizer eu sou burro, ela preserva a autoestima dela. E ela começa a manter cada vez mais aberta a possibilidade de crescimento dela mesma, como um indivíduo, como ser humano. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Olha, eu vou dizer para vocês, esse episódio do livro, eu acho que ele está conseguindo trazer para a gente aí é quase que um curso completamente gratuito aqui pelo YouTube. Por isso que eu falei, vocês estão mergulhando num conteúdo riquíssimo, mas ao mesmo tempo você tem a possibilidade de obter grandes resultados na sua vida, na sua relação com seus pequenos, com seus filhos. No fundo, gente, o que esse livro está propondo para a gente é algo muito maior do que técnicas de educação. É um trabalho de consciência. Integrar o cérebro da criança começa por integrar o nosso cérebro primeiro, o nosso próprio cérebro. Porque filhos não aprendem. Guardem isso com vocês. Filhos não aprendem só com o que a gente diz. Não aprendem mesmo. Eles aprendem com o que a gente é. Com o que a gente é, gente. Então a gente precisa ser. Eles aprendem no dia a dia com o que a gente é. De pouquinho em pouquinho. Com aquilo que você é aos poucos, um pouquinho a cada dia. E aí, talvez uma das perguntas mais importantes que esse capítulo esteja deixando aqui para eu fazer para você. Presta atenção. Você tem ajudado o seu filho a integrar as partes dele? Ou você está reforçando as fragmentações que você nunca resolveu em você? Respira, respira fundo. Respira fundo, porque esse autor, ele não está trazendo nada disso em forma de acusação. Então, se você se armou, se desarma. Não é sobre isso. É um convite. É um convite que, quando aceito, pode transformar gerações. Esse é o convite que eu estou te fazendo aqui hoje. Quando a gente fala sobre desenvolvimento emocional, quando a gente se abre para falar sobre desenvolvimento emocional, a gente precisa começar entendendo algo essencial.
Atenção é poder. Atenção é poder. Repita essa frase, anota essa frase. O que ocupa a atenção de uma criança molda o cérebro dela. O cérebro é plástico. Ele se modifica com base naquilo que é ativado repetidamente. A necessidade de repetição para aprender, falamos sobre isso no episódio passado? Neurônios que disparam juntos se conectam juntos também. Isso significa, gente, que aquilo que a criança foca cresce, né? Tudo aquilo que a gente foca expande, não é assim? Se ela fica presa em um medo, aquele medo ganha força. Se ela aprende a redirecionar, a atenção dela, novas conexões neurais são criadas. Isso a gente está falando de neurociência. É aqui que entra o conceito da roda da consciência que ele trouxe no livro pra gente. Do eu no centro, das emoções em volta, de não ficar estagnado em volta e sim voltar para o eixo, voltar para o centro. Imagina você a consciência como uma roda. No centro, a percepção está ali. Nas bordas, os pensamentos, as sensações, as emoções, as memórias, tudo isso nas bordas. A criança pode ficar presa em um ponto dessa roda único por anos, anos e anos. É grave, gente, é sério o que a gente está falando aqui. Ou ela pode, por exemplo, com a sua ajuda, que agora é uma pessoa altamente qualificada para ajudar uma criança, ela pode aprender a mover a atenção dela ao redor, para outros pontos. Incrível, né? Incrível, fascinante. Pelo menos eu tenho assim, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estudar conteúdos como esse, de trazer isso aqui para vocês, de poder dividir com vocês um pouco de tudo que eu tenho aprendido com esses livros aqui no Papo de Livro. Eu espero que você consiga refletir sobre esses pontos. Eu espero que você consiga aplicar no dia a dia, aos pouquinhos. Tenta, ousa, se joga. Quando você viver uma situação com uma criança, se aproxime e fala, deixa eu testar isso agora. É agora que eu vou colocar em prática tudo aquilo que a Adriana trouxe lá no Papo de Livro, do livro da obra O Cérebro da Criança. Quando a gente consegue ativar novas conexões neurais no cérebro dessa criança, gente, coisas lindas acontecem, coisas incríveis começam a acontecer na vida dessa criança. A gente tem esse poder. E isso não é sobre você simplesmente tirar uma criança do medo, por exemplo, de cortar um sentimento dela. A gente já falou sobre isso no episódio passado, que foi muito rico também. Não é sobre cortar sentimentos, de eliminar sentimentos. É sobre ensinar ensinar ela que ela pode escolher onde ela coloca a atenção dela, como lidar com esse sentimento. Esse é o poder do que ele chama de visão mental nesse livro. A visão mental, ela permite que a criança observe o que acontece dentro dela. Ela consegue perceber que pensamentos não são fatos, emoções não são permanentes, são temporárias. Sensações mudam ao longo da vida, sentimentos vêm e vão. Eles vêm e vão embora. Quando a gente ensina isso para uma criança, a gente está ensinando algo muito maior do que autorregulação. Você está ensinando consciência. Você está desenvolvendo a consciência desse ser. Você ganhou hoje aqui o poder para fazer isso. Ferramentas. Conhecimento. Estratégia por inteiro, gente. Estratégia do cérebro por inteiro, que é o que ele chama no livro, né? A gente trabalhar com a estratégia do cérebro por inteiro. Ela vai dizer assim, deixe as nuvens de emoções passarem. Olha que bonito. Porque os sentimentos, eles vão embora como as nuvens. De maneira suave. Sem precisar de conflitos, sem precisar brigas, embates. Disputa de poder entre pais e filhos, quem fala mais alto, quem grita mais, quem manda mais. Rico, né? Nobre. Você pode ser um adulto cada vez mais rico em termos de consciência, de conteúdo. Se a gente ajuda essa criança a perceber que aquela emoção é como uma nuvem que passa, algo muda internamente dentro dela. Ela deixa de se sentir dominada por essa emoção. Consegue entender isso? E ela começa a observar essa emoção. Ela passa a ser uma observadora do que está acontecendo nos sentimentos dela, em relação aos sentimentos dela. Ao invés de desprezar ou negar o que ela sente, a gente ajuda essa criança a examinar. Examinar. Examinar prestando atenção ao que ela está sentindo.
ao que tá lá dentro dela. Bom demais, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Então esse foi o episódio de hoje, o terceiro episódio do Cérebro da Criança. A gente se vê de novo no próximo domingo. Eu também estou com aquela outra obra trabalhando junto com vocês, que eu vou mostrar aqui para quem quiser ver, que é a obra Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. A gente está estudando essa obra às terças e quintas-feiras, às 20 horas no horário de Brasília, 6 horas da tarde no horário da Flórida. O Cérebro da Criança vai agora para o último episódio no próximo domingo, que já é a parte final do livro, então não percam. Se inscreva nesse canal, ative as notificações, curte, deixa o seu like para ajudar esse canal a crescer e indique esse conteúdo para outros adultos que querem crescer e se desenvolver assim como você. Foi incrível, maravilhoso estar com vocês aqui hoje, mas nessa oportunidade que é tão cheia de coisas boas para construir seres humanos melhores, né? Até o próximo domingo, gente.